Shalom para você, muita paz. Espero que você esteja bem e vamos juntos aprendendo mais um pouco da palavra de Deus nessa terceira porção desse nosso projeto, dessa nossa missão que nós temos em aprender mais e mais da palavra de Deus no seu contexto puro e simples. Hoje nós temos o tema central, a fé que caminha antes de entender. A fé que caminha antes de entender, na Parashá Lech Lecha. E seja muito bem-vindo à Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Nessa semana a gente vai caminhando, encerrando, na verdade, nessa porção, Lech Lecha, um dos textos mais decisivos de toda a Bíblia, porque aqui a fé deixa de ser apenas crença e passa a ser o caminho. Então hoje eu quero te convidar a olhar para esse texto com atenção, sem pressa e sem atalhos. E mais uma vez eu quero lembrar também para você a não se contentar apenas com esses vídeos e tampouco com os textos que a gente vem colocando no WhatsApp, tá bom? Então a sua leitura ela é muito importante para que a palavra de Deus ela também leia a sua vida, ela leia a sua vida, tá bom? Então seja muito bem-vindo e vamos juntos. Primeiro ponto do capítulo 12, eu vou ler aqui para nós, a gente teve o seguinte registro: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deixa eu ler mais uma vez. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Antes de a gente tecer algum comentário sobre isso, quero colocar uma coisa interessante para nós. Você lembra de Adão, né? Adão e Eva? Você lembra dos seus mais conhecidos filhos, né, na história, que é Caim, Abel, né? Abel, Caim. Você lembra que foi o primeiro homicídio, né, na terra? Caim executou, matou Abel. Abel. E quem ficou no lugar de Abel, né? Quem ficou? Você lembra quem foi que ficou no lugar de Abel? Sete. Você lembra? Sete. Quantas gerações, né? Ou melhor, né, depois de 9 gerações, vai dar em quem, né? Vai dar justamente no filho de Noé. Sem, né? Shem, né? 100. Então, de 7 para 100, né? São 9. E 9 para frente vai dar justamente em quem? Em Abraão, né? Então, eu tenho 7 para 100, né? Que é o filho de Noé. E 9 após 100, né? Tem Abrão, né? Tem para nós Abrão. Então, são 9 de um para o segundo e do segundo para o terceiro. Me parece que Deus tem uma história com o pai, mas é nos filhos que Deus desenvolve ali um relacionamento bem especial, bem importante também, né. Então, esse número 9 passa a ideia de que ali tem um limite do ser humano, né, tem um limite do traço humano e ali é onde eu entro, né, ali é onde eu entro. E é muito importante, né, porque teve Adão, aí vem Sete, teve Noé, aí vem Sem, agora vem antes de Abraão, é o seu pai Tera, né, estava ali com Tera, e ali Deus continua a história com Abraão, Tera fica ali naquele cenário de idolatria, e a história vem acontecendo em Abraão. E aí surge essa promessa, esse texto muito maravilhoso, né, que diz: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Você já parou para pensar nesse texto, se de repente chegasse alguém para você, você construiu toda uma vida, você construiu uma história onde você mora hoje, você está com a sua vida resolvida, e alguém chega para você: "Olha, sai da sua terra, né, sai da sua terra, sai do meio da sua família,
né. Sai da casa do seu pai e vá para uma terra que eu não lhe mostrarei ainda, né. Eu não lhe mostrei, mas eu vou te mostrar lá na frente. Qual seria a tua reação, né? Qual seria a minha reação? Qual seria a nossa reação? Será que a gente atenderia de imediato? Será que a gente, levaria com bom grado a esse convite, a essa advertência, será que, como seria o nosso comportamento diante dessa solicitação, "Olha, sai da sua terra, sai da sua família, tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar", né. Você diria um sim? Me parece que Abraão disse, né, um sim, né. E ali, inicia-se uma grande jornada de salvação de humanidade, né. O evangelho que a gente conhece hoje, as informações do evangelho, está totalmente ligado a esse episódio com Abraão, tá certo? Agora, nesse momento, Abrão ainda, né, ainda vai ser mudado o nome dele e da esposa, né. Mas, está totalmente ligado, linkado, né, a esse cenário com Abraão, tá certo? Então, é muito importante começar com essa informação. Então ele diz: sai da sua terra". Deus não começa a história de Abrão com uma promessa detalhada, nada disso, né, ele não começa, mas ele começa com um verbo, em movimento, né, um verbo de locomoção, saia, saia. Lech lecha em hebraico, né, carrega a ideia de vai para ti mesmo, ou vai por ti mesmo, é contigo, né, se desprende, não é teu pai, né, não é a tua casa onde você está situado nesse momento. Não é com a tua família, é contigo, né. Não é apenas um lugarejo, né, uma localização, né, é algo interior, né, é um chamado interior. A fé bíblica, ela não nasce quando isso tudo está resolvido, mas quando o coração decide obedecer, mesmo sem um mapa para te dar direção. Você obedece porque você obedece, porque você está atendendo, você decide atender a esse chamado. Então Abrão, ele não recebe um plano, ele não recebe algo detalhado, ele simplesmente só recebe a palavra de Deus. A Bíblia, de certa forma, ela nem chega a romantizar essa fé, mas ela mostra que obedecer a Deus exige deixar coisas para trás. Isso é uma informação muito importante, não somente para aquela época de Abrão não, né. Como cada relato deste que a gente está vendo em Gênesis, né, Bereshit, cada relato deste é vitrine. Então perceba bem que, existe renúncia na fé verdadeira. E esta informação, ela é base para o evangelismo hoje também no mundo contemporâneo, né. O que nós temos deixado para trás para obedecer à palavra de Deus? O que nós temos colocado em xeque, né, para que a palavra de Deus ela se torne concreta nas nossas vidas. E isto não tem nada a ver com o mundo religioso. Esse comportamento, ele é direto para com Deus. Será que hoje a gente enxerga de forma cristalina, né, o povo, né, que se diz obedecer ao Senhor, realmente renunciando tudo aquilo que prende cada um, né, para obedecer ao Senhor, ou existe algumas ressalvas ainda, sabe? A promessa ela acontece antes do caminhar. Existe uma promessa para cada um. Né. O que que Deus fala para Abraão? "Olha, eu farei de ti uma grande nação". Isso está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Existe essa promessa. Você vai ser feito de ti uma grande nação. Então a promessa, ela vem antes do cumprimento. Deus não diz quando, Deus não diz como, mas ele diz o que vai acontecer. Isso nos ensina que a fé, ela é amarrada na palavra de Deus, e não nas circunstâncias. Abrão, ele não vê filhos, ele não vê terra,
ele não vê nação, ele simplesmente confia. Deus, ele não está negociando promessas com a ansiedade humana. Ele simplesmente chama, promete e espera que cada um de nós confiemos. Ele espera, é a expectativa de Deus que cada um confie naquilo que ele está dizendo. É a palavra dele, é a palavra dele. Então, Abrão confiou no Senhor, ele creu no Senhor, né. Gênesis 15:6 está registrado isso também. Então, esse é um dos versículos mais citado em toda a Bíblia. Abrão não é declarado justo pelas obras, né, pelos rituais ou por méritos. Ele é declarado justo porque ele creu, ele confiou. E neste caso aqui, nesse momento, a fé não é uma emoção. A fé é um alinhamento com o que Deus diz. Então, a fé verdadeira, ela não tenta ajudar Deus, ela descansa no que ele prometeu. Então, o ponto aqui é: Deus falou, eu confio e vou até as últimas consequências. Não é que Deus falou, agora eu vou tentar ajudar Deus. Deus falou sim, eu acredito, mas eu vou fazer aqui a minha maneira. Deus falou sim, mas eu vou tirar aqui a palavra dele e eu mesmo vou estabelecer algumas diretrizes. Nada disso. A fé verdadeira, ela confia, acredita e não deixa a palavra de Deus de lado, né. Isso a palavra nos explica, nos ensina com esse registro. Então, existe um perigo, né, dos atalhos. Quando Sarai, né, esposa de Abrão, né, ela resolve tomar alguma alternativa, Deus fez uma promessa para eles, né, mas Sarai, ela tem uma alternativa e ela mostra essa alternativa para Abrão. Lembra da concubina? Então, quando a promessa demora, surge a tentação dos atalhos. Isso também acontece com a gente, né. Deus promete, a gente confia, mas existe um certo tempo de Deus. E nesse tempo de Deus, muitas vezes, os indivíduos, eles tendem a tentar criar situações secundárias, porque julgam que: "Não, vamos fazer aqui acontecer e Deus vai abençoar". Nem sempre. Então, Sarai, ela não rejeita Deus, mas ela tenta resolver à sua maneira. A escritura, ela mostra que a pressa, né, de Sarai, ela gera consequência. Nem tudo que parece solução é direção divina. Isso é muito importante de deixar claro. Às vezes tem caminho que para nós é tão perfeito esse caminho, né, esse caminho parece tão adequado para a gente segui-lo, mas nem sempre o caminho, por mais que seja adequado à nossa visão, ele pode ser um caminho de bênção, né, ou uma direção divina. Esperar em Deus também é uma forma de obedecer. Isso é muito importante para que eu e você, a gente reflita e não apenas de forma, espirituosa, né, mas, reflita aplicando na nossa vida. Esperar em Deus é uma forma de obedecer à vontade de Deus. O ponto dessa porção é caminhar com Deus, né, é caminhar com Deus. Levar, né, é caminhar confiando, vai por você, né, chegou a hora de desprender, o que que te segura, né, o que que está me segurando, né? Ah, a paraxá, essa porção, ela nos ensina que a fé não é saber tudo, mas é confiar. Deus continua chamando as pessoas a saírem das suas zonas de conforto espiritual. A pergunta que o texto nos deixa não é histórica, é pessoal. De onde Deus tem nos chamado a sair hoje? De onde Deus tem, tocado no seu coração, na sua mente, para que você saia hoje? Tantos de nós somos tão tímidos, tantos de nós ainda somos tão religiosos e às vezes perdemos as bênçãos do Senhor, porque não saímos da zona de conforto. Que essa semana, esse restinho de semana, continue falando ao seu coração.
que a palavra de Deus ela venha impactar a sua vida, para que eu e você, nós saiamos das nossas zonas de conforto e pratiquemos o ID, sai da sua terra, né. Interessante quando o Senhor ele diz: "Olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai, e vai". Uma tenda que a gente lê em algumas versões não é aquelas barracas, né, brancas, né, que a gente às vezes encontra por aí de 2 metros por 2 metros ou 5 metros por 5 metros, né. Não é uma tenda, não é aquilo. Uma tenda é milhares de pessoas, milhares de animais, milhares de, famílias, então sair, né, da sua tenda não é algo fácil, né. Então Abrão foi e disse um sim à vontade de Deus. E nós? Né? E nós? Será que nós temos levado, realmente a obediência a Deus de forma genuína? Ou nós até falamos um sim, mas nós permanecemos na nossa casa, nós permanecemos na nossa família e nós não saímos para o lugar que o Senhor quer que a gente vá, né. Então, é tempo de pensar, é tempo de fazer de reacender o relacionamento com o Senhor, é tempo de ir, né. Não é deixar tudo para trás no sentido de irresponsabilidade, agora eu não quero cuidar da minha família, eu não quero cuidar da minha casa, agora eu vou ganhar um mundo, não é nesse sentido, mas é valorizar a palavra de Deus e praticar aquilo que Ele tem como expectativa na nossa vida. Deus abençoe você. Continue na palavra de Deus, continue nas escrituras. Aqui é a escola da Bíblia. De volta às escrituras. Shalom, shalom para você e até a próxima semana. Deus abençoe.